Olá, professores! Neste vídeo eu vou apresentar o desafio do Tech Challenge da segunda fase do curso de Arquitetura e Desenvolvimento em Java da FIAP. Me chamo Renato e faço parte do grupo 12, integrado por mais dois outros alunos, chamados Gabriel e Rafael. Eu vou mostrar aqui as principais funcionalidades do projeto, né? Então, o projeto está executando já. A gente estruturou o projeto para executar tudo com Docker, então eu tenho aqui já a aplicação rodando e a base rodando local. Já consigo, inclusive, acessar a base de dados. Aqui a aplicação ela é composta ali por CRUDs de algumas entidades, e dentre elas a principal é a entidade de user type. E aí dentro da documentação a gente tem o Swagger ou o Postman. Eu vou executar aqui via Postman para a gente validar aqui a funcionalidade de user type. Então eu tenho um create de user type que recebe aqui no body o name e o code. Aqui eu consigo criar alguns user type, né? Então eu criei aqui, eu consigo vir aqui na base e aí eu já tenho aqui esses dois primeiros, eles são criados via seed ali na aplicação. Então assim que a aplicação starta ele já cria automático, e aí esse é o que eu acabei de criar. Consigo inclusive também dar um get by ID. Então eu tenho aqui o endpoint de get by ID, passando aqui o ID do user type. Nesse caso que eu acabei de criar já foi setado via script do próprio Postman. Então eu consigo buscar ele e trazer as informações. Eu tenho aqui buscar todos os user types do projeto. Tenho o update, então eu consigo aqui mudar alguma coisa se eu quiser. Eu vou mudar aqui o que eu acabei de criar para esses dois campos, né? Então eu consigo criar, e se eu der um refresh na base, ele dá o update. E aí, por final, eu consigo deletar. Acabei de deletar e eu dou um refresh na base. Não existe mais esse user type. Temos também aqui todo o CRUD de usuário. Eu sei que não é requisito do Tech Challenge, mas a gente optou por trazer para o projeto por opção, né? Até para que a gente consiga associar ali um user type a um usuário. Então eu consigo criar um usuário. Então eu vou criar um usuário. Para criar um usuário eu preciso de um user type existente, né? Então eu preciso do ID desse user type. Então eu vou listar todos os user types que eu tenho aqui. Eu vou criar primeiramente um usuário que é restaurant owner. Então ele tem ali a role de restaurant owner. Então vou setar aqui na variável, criei, e vou criar também um usuário que é customer, que é um cliente comum. Então criei, se eu der um refresh na base, a collection é criada, e aqui eu tenho os dois usuários com seus respectivos IDs de relacionamento ali com o user type, né? A gente não escolheu trabalhar com banco de dados relacionais, a gente escolheu trabalhar com Mongo, que é um banco não relacional, então a gente faz os relacionamentos dessa maneira. Temos também aqui o get by ID, então eu criei um usuário, já setei ali na variável de ambiente da collection, e aí eu consigo trazer o usuário que eu acabei de criar. Consigo aqui também alterar as informações dos usuários, então eu consigo alterar aqui alguns campos, né? O nome, o e-mail, a senha e o tipo do usuário, né? Então eu vou alterar aqui para um nome e um e-mail randomicamente. Então eu consigo alterar, se dar um refresh aqui na base, o usuário, o último que eu criei, alterou o nome e o e-mail. Temos também aqui a opção de deletar o usuário. Então eu vou deletar este usuário. Então eu deletei o último que eu criei. Se eu der um refresh na base, o usuário não existe mais. Eu vou criar novamente o usuário só para que a gente tenha ali um usuário que seja que tenha a role de restaurante owner, né? E que tenha a role de cliente, né? Com isso a gente tem aqui o CRUD de user type e o CRUD de user. Temos também aqui toda a parte de restaurante. Então para ter um restaurante eu preciso ter atrelado ali um usuário que tenha a role de restaurante owner, né? Então primeiramente eu vou passar aqui o usuário o ID do usuário que não tem a role de restaurante owner, para a gente ver falhando aqui durante a criação. Então a API ela já responde informando que não é possível criar restaurante para esse tipo de usuário, né? Então eu vou pegar aqui o ID do usuário, que é restaurante owner,
E aí sim eu consigo criar com sucesso o restaurante. Então, se eu der um refresh aqui na base, collection é criada. E aqui eu tenho um restaurante com um ID que referencia ao usuário, né? Consigo listar aqui todos os restaurantes que a gente tem na base. Retorna um array com um objeto de cada restaurante ali. Consigo buscar um restaurante por ID. Consigo também buscar um restaurante por nome. Então, esse nome aqui é um restaurante que a gente acabou de criar. Eu vou trocar o nome aqui só para a gente ver falhando, né? Então, falha porque o restaurante não existe. Consigo também dar um update no restaurante. Então, eu tenho o último restaurante que eu criei já setado aqui na variável. Eu vou trocar randomicamente o nome e o endereço, né? Então, só tem um restaurante, acabei de fazer o update, ele trocou. Consigo também deletar o restaurante. Então, o último restaurante eu passo o ID, passo o owner ID. Então, aqui a gente já trabalhou aqui algumas validações também de que um outro usuário não pode deletar um restaurante onde ele não seja owner, né? Então, eu vou pegar aqui esse segundo usuário que não é um owner ID e vou substituir aqui nessa variável de ambiente. Vou substituir nessa variável de ambiente aqui. E a gente vai ver que esse usuário não tem permissão de deletar esse restaurante, porque ele não é o owner desse restaurante. Então, como esse primeiro usuário é o owner, eu consigo aqui fazer a deleção corretamente. Então, eu deletei o restaurante, já deixa de existir na nossa base. Eu vou criar aqui novamente o restaurante, só para que a gente tenha um registro de um restaurante, né? Vou criar um segundo restaurante aqui para o mesmo usuário, para a gente ter dois. Aqui a gente também tem o CRUD dos itens de cardápio, né? O menu item. Então, eu consigo criar um menu item e para que eu crie, eu tenho que atrelar ele a um restaurante. Então, eu tenho aqui o ID do restaurante que eu acabei de criar, e aí eu consigo criar. Então, dá um refresh aqui na base, a gente tem o menu item, tem toda a estrutura, inclusive o ID de relacionamento ali com o restaurante. Consigo listar todos os itens do cardápio. Consigo aqui buscar por ID um item específico. Consigo mudar aqui algumas informações do menu item. Então, randomicamente vai mudar o nome, a descrição. Então, para esse que acabei de criar, ele aí fez a alteração. E eu consigo deletar. Então, essas são todas as funcionalidades requisitadas ali no Tech Challenge.